Queridos, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para, juntamente com você, nesta manhã, quem sabe nesta tarde ou nesta noite que você vai estar nos assistindo, venhamos ter mais um despertando para Cristo, louvado seja Deus. E nesta manhã de domingo, eu gostaria de vos trazer uma rápida reflexão da parte de Deus. E nós vamos encontrar no primeiro livro da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 1 e versículo de número 1, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1 e 2. Vamos meditar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, daquilo que Deus tem nos dado, para que passamos para você e juntos nós venhamos glorificar o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Gênesis capítulo 1, versículo 1, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Louvado seja Deus. Não é novidade nem para mim, nem para você, que o projeto de Deus, a preocupação de Deus para a humanidade é desde o princípio. É tanto que todas as coisas foram criadas. E no princípio, quando Deus está criando as coisas, Ele coloca tudo numa sequência que venha proporcionar aos seres humanos. E Ele se preocupa com o bem-estar do ser humano. Mas quando nós olhamos para o livro de Gênesis, para o começo, não que este seja o livro mais antigo da Bíblia, mas pela lógica, para lermos a Bíblia, precisamos começar de Gênesis. Pois o livro mais antigo da Bíblia, segundo os historiadores, é o livro de Jó. Mas o livro de Gênesis vai nos passar pelo menos 4 coisas que acontecia no princípio e que estas coisas, um dia nós já fomos como era no princípio. Um dia nós já se encontramos sem Deus. Um dia nós já se encontramos também sem ter a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida. Um dia nós também não entendíamos sobre este mistério chamado mistério da salvação. E Gênesis capítulo de número 2, capítulo 1, versículo 2. A primeira coisa que nós vamos encontrar é que a Bíblia diz que a terra era sem forma. Antes do ser humano conhecer a Cristo, ele não tem forma nenhuma. Antes da pessoa entender o que é o propósito de Deus, ele não tem forma nenhuma. Depois que conhecemos a Cristo e as revelações da sua palavra, algumas pessoas chegam a nos chamar de pessoas quadradas, de pessoas que não têm significado, mas são pessoas que também não entenderam o mistério da salvação. Pois eu posso dizer que o povo mais sábio da terra é aqueles que já confessaram, que já entenderam o propósito de Deus para a humanidade. E neste cenário, no começo de tudo, a Bíblia registra, a palavra de Deus, a carta magna de Deus registra que a terra era sem forma. Deus já existia, porque Ele sempre existiu, mas a terra não tinha forma. E quando eu não conhecia Cristo, nem você e nem os que ainda não conhecem, são seres humanos que ainda não têm forma nenhuma. Louvado seja Deus. Mas para se agravar mais um pouco, ainda vai dizer que a terra também era vazia. Ou seja, antes de Deus nós não temos forma
E nós também somos seres humanos vazios. Nós não temos o que oferecer. Nós não temos o que dar. E depois que aceitamos a Cristo, não é que se tornamos bom, mas a palavra que habita em nós é uma palavra que produz vida com abundância, uma palavra que produz alegria. A palavra do Espírito que está sobre a vida daquele que aceita, que crê em Jesus, se torna uma pessoa que você, ao falar com ela, ao estar próximo dela, você se sente bem. Mas a Bíblia registra até agora duas coisas. A terra não tinha forma, a terra era vazia. O ser humano sem Cristo, ele não tem forma, ele é um ser vazio. Louvado seja Deus. Mas ela continua dizendo no mesmo verso, trevas, a terceira coisa, cobriam a face do abismo. A terceira coisa de quem não conhece Jesus, além de não ter forma e ser vazio, é que se encontra em um lugar de trevas. E quem caminha nas trevas, a quarta e última coisa vem para nos dizer que está próximo a cair na face de um abismo. Aquele que ainda não creu na poderosa palavra de Deus, aquele que ainda não se entregou, não entregou a sua vida para o amor ágape, para o amor de cruz, para o amor que Jesus derramou na cruz do Calvário, sangue que produz salvação para toda a humanidade, que vai remir o homem do pecado. Ele não tem forma, ele é vazio, ele se encontra nesse exato momento em uma escuridão terrível, tanto dentro dele como fora. E ele caminha a passos largos para um abismo sem fim. Que palavra de tristeza! Imagine você, uma pessoa nesta manhã, escutar esta palavra e você pode compartilhar com alguns dos seus amigos. A Bíblia está dizendo que no princípio a terra, que foi o que Jesus deu forma, o que Deus deu forma, ela era sem forma, ela era vazia, era uma treva só. E esta treva cobria a face do abismo. O cenário era de destruição. Antes de Deus entrar numa casa, numa vida, o cenário é de destruição. Mas tem algo maravilhoso para mim e para você se alegrar nesta palavra. É que o versículo termina dizendo: e o Espírito de Deus se movia. Oh, louvado seja Deus, sobre a face das águas. Tudo estava feio, tudo estava perdido, mas existia o Espírito de Deus que se movia sobre todas as coisas. O Espírito de Deus é o Espírito da salvação. É o Espírito da restauração, é o Espírito da transformação, é o Espírito que paira sobre a sua casa nesta manhã, é o Espírito que visita os leitos hospitalares nesta hora, é o Espírito que invade as lacunas do coração, é o Espírito que adentra até a divisão da alma, juntas e medulas, para te dizer nesta manhã que Ele ainda pode transformar, Ele pode dar forma, Ele pode encher o vaso, louvado seja Deus, e Ele pode acender uma luz chamada vida eterna. O próprio Jesus, na sua palavra, vai dizer que Ele é a luz que alumia todo homem. Desde o princípio, Deus se preocupa com a humanidade. E esta é uma palavra missionária para a sua vida. Você vai voltar a ter forma. Você vai ser um vaso cheio de especiaria de Deus.
você vai andar na luz. E o Espírito da vida vai habitar sobre você. Assim eu creio em nome de Jesus. Esta não é a primeira mensagem missionária da Bíblia. Porque a primeira mensagem missionária da Bíblia está em Gênesis 3,15 e acompanhada de uma profecia, quando Deus vai dizer para a serpente que vai haver inimizade entre ela e o filho do ventre da mulher. E ela vai lhe ferir o calcanhar. Quando? Na cruz, o calcanhar de Jesus foi ferido. Mas a Bíblia diz em Gênesis 3,15 que ele lhe ferirá a cabeça. Ei, meu querido, Jesus na cruz teve os seus pés feridos. Mas João revela-se no Apocalipse que os pés dele é como latão que foi forjado na fornalha e produz bronze. E bronze na Bíblia produz, quer dizer, poder. Quando Jesus voltar, ele pisará a cabeça de Satanás e nós teremos vitória para sempre. Mas esta palavra de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, ela traz sobre a vida daquele que está perdido, que ainda há esperança, que ele ainda pode mudar o seu sistema de vida. É só se entregar para aquele que vive e reina para todo sempre. Nestes 12 minutos de mensagem, que o céu tenha descido sobre a sua vida e que o Espírito, ao contrário da palavra de Deus, ele bata em retirada pela autoridade do nome de Jesus. E aquilo que está difícil aos seus olhos, para Deus, nada é impossível. Creia tão somente e você vai ver a glória de Deus se manifestando na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Deus te abençoe.